Graça e paz em nome de Jesus. Segunda carta de João, capítulo 1 e único, versículos 1 a 3, diz assim: O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que está conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vamos orar. Amado Deus e Pai de misericórdia, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome através dos cânticos, e nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite. Então, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, através da tua palavra, que verdadeiramente tudo que dissermos aqui seja conforme a tua palavra. Por isso não nos permite desviar da tua palavra, que ela seja o centro, que ela seja o foco, e que o nosso coração esteja preparado pelo teu Santo Espírito para receber a tua palavra. Faz assim, ser conosco, é o que rogamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa carta de 2 João, ela vai seguir a mesma linha da primeira. Todos os ensinamentos que nós vimos na primeira carta de João, ele está seguindo aqui na segunda carta de maneira resumida. Então, para que a gente possa entender melhor essa segunda carta, vamos nos lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos na primeira carta de João. Então, como a gente geralmente faz, eu gostaria de começar fazendo essa pergunta para vocês. O que nós aprendemos na primeira epístola de João? Sobre os falsos profetas. Sobre os falsos ensinos. O que mais nós aprendemos na primeira carta de João? O amor aos irmãos. O que mais? Isso, né? Os falsos mestres, com seus falsos ensinos, eles negavam que Jesus havia encarnado, que ele havia vindo em carne. E eu disse que essa doutrina falsa se chamava de gnosticismo. Uma maneira bem embrionária do gnosticismo, ou seja, o início do gnosticismo ainda no primeiro século, que vai tomar corpo só no segundo e no terceiro século. O que mais a gente aprendeu? Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Juntamente com isso, a gente aprendeu que crer em Jesus e amar o irmão são duas coisas separadas, não é isso? Não? São juntas e não podem se separar. Se você crê em Jesus, naturalmente você ama o seu irmão. O que mais a gente aprendeu? Isso, Jesus é Filho de Deus. Sobre um ponto específico da carta de 1 João, sobre os falsos profetas. O que a gente aprendeu ali a respeito dos falsos profetas? O que eles ensinavam? Como eles viviam? Eles viviam fazendo as práticas da carne. Viviam de maneira libertina. Exatamente. O que mais a gente aprendeu sobre os falsos mestres? Eles andavam na luz ou nas trevas? Nas trevas. Eles diziam que tinham pecado? Não, eles diziam que não tinham pecado. E é claro que tudo isso a gente viu baseado na resposta que João está dando na epístola. Vá lá para 1 João. Versículo 5. Capítulo 1. Amém? Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta:
Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque os falsos mestres, eles tinham uma vida libertina, praticavam as obras da carne e ainda diziam que estavam com Deus, que tinham comunhão com Deus, mas eles viviam nas trevas. E por que eles faziam isso? Porque eles diziam que Jesus não havia vindo em carne, então o que importa é o espírito, o corpo que você faz com ele, não importa nada. Então eles viviam dessa maneira, e ao viverem dessa maneira, os seus atos libertinos, mundanos, eles proporcionavam uma falta de amor aos irmãos. Lembra que eu falei sobre isso? Quando um membro peca, atinge só a ele? Atinge a quem? A toda a igreja. Então, se eles andavam nas trevas, isso atingia toda a igreja. Consequentemente, os seus atos eram atos que comprovavam a sua falta de amor pelo próximo. Eles também diziam que não tinham pecado. Versículo 8, dê uma olhada aí. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então era como se eles dissessem: olha, a gente faz isso, mas a gente não está pecando, não temos pecado. E João está justamente rebatendo isso. Se a gente diz que não tem pecado, a gente está mentindo. É claro que a nossa vida cristã é uma vida que nós devemos viver para não pecar. Mas a gente consegue não pecar? Não. Então João no capítulo 2 diz, versículo 1: Meus filhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, essas foram algumas coisas que nós aprendemos na primeira epístola de João. Sim. Sim. Capítulo 3, vamos para lá, por favor. Perdão, capítulo 4. Amém? Versículo 1: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, nem todo aquele, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E a nossa função como igreja é provar se aquele espírito, se aquele ensinamento, ele vem de Deus ou não. Então a carta de 1 João nos ensina todas essas coisas e algumas outras que não dá tempo a gente falar aqui hoje. Porém, como eu disse para vocês no início, a carta de 2 João, ela tem os mesmos ensinamentos da primeira carta de João. De maneira resumida, é claro, mas ela tem os mesmos ensinamentos. Preste atenção, a carta de João, a segunda carta de João, ela fala muito sobre a verdade. A carta de 1 João fala muito sobre a verdade, que nós temos que permanecer na verdade, reconhecer a verdade, estar na verdade, saber o que é a verdade. E a verdade que a primeira carta de João fala é que Jesus veio em carne. Essa é a verdade que a primeira carta de João, ela coloca várias e várias vezes em vários e vários versículos. Vamos ver isso aqui na segunda carta de João. Dê uma olhada no versículo 7. Segunda carta de João, versículo 7. O que diz aí? Isso.
Na tradução, ele veio em corpo. Em algumas traduções vai aparecer que ele veio em carne. Vá para 1 João, capítulo 4, versículo 2. O que é que diz lá? Amém? 4:2. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio é de Deus. Perceberam o mesmo ensinamento? Tanto em 1 João como em 2 João. Ele diz na primeira carta que nós devemos ser leais a essa verdade. 2 João também diz a mesma coisa. Dê uma olhada no versículo 9 de 2 João. Nós vamos ficar fazendo esse bate-bola. 2 João, 1 João. Para poder vocês verem que os mesmos ensinamentos tem nas duas cartas. Versículo 9 de 2 João. O que é que diz aí? Alguém lê, por favor. Vai além dele, não tem Deus. E permanece em si, tem o Pai e também Filho. Isso, todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele. Então ele está ensinando sobre permanecer nesse ensinamento de Cristo, que é a encarnação. Vá para o capítulo 2 de 1 João, versículo 23. Isso, mais uma vez, confessar, permanecer no ensino sobre a encarnação de Jesus. Ele também fala a respeito daquele que é desleal, daquele que é enganador. Dê uma olhada aí, versículo 7 de 2 João. Porque muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais declaram que Jesus Cristo, não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o quê? Enganador e anticristo. Vá para 1 João capítulo 2, versículos 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. E eu expliquei para vocês que esse anticristo aqui não é necessariamente uma figura, uma pessoa que é o anticristo, mas é todo aquele que nega a Jesus, todo aquele que é contra Jesus, que bate de frente contra o ensinamento a respeito de Jesus. É esse que João está dizendo que é o anticristo. Amém? Outra coisa que ele fala é que ele não está trazendo para nós um ensinamento novo. Vocês lembram que ele fala isso? Não vos dou um ensinamento novo, pelo contrário, é aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Dê uma olhada em 2 João, versículos 5 e 6. 2 João. 2 João, versículos 5 e 6. O que diz aí? E agora eu lhe peço, Senhora, não como se... É esse mesmo. Não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Amém. Vamos para o capítulo 2, versículo 7 de 1 João. Vamos ter um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram.
Pronto, capítulo 3, versículo 11. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, e é esta, que nos amemos uns aos outros. Esse aqui foram apenas alguns versículos, tanto em 1 João como em 2 João, que mostram que as duas cartas estão ensinando a mesma coisa. E consequentemente 3 João também, mas nós não vamos falar dela ainda, só quando a gente terminar 2 João. Então, se as duas cartas têm o mesmo ensinamento, sendo que 2 João é o mesmo ensinamento, mas de maneira resumida, então por que João escreveu essa segunda carta? Se afinal de contas ele está tratando do mesmo assunto, os falsos mestres, o mandamento que não é novo, mas é um mandamento antigo, que era um mandamento que eles haviam escutado desde o princípio, que é amar uns aos outros. Então por que João escreve essa segunda carta e consequentemente a terceira, que também vai falar do mesmo assunto? Por que ele faz isso? Poderia ser isso, mas não é. Ele escreve essa segunda carta por quê? Porque a primeira carta de João, ela não foi escrita para uma igreja. Ela foi escrita para uma região onde tinha igrejas. Então a primeira carta de João não é uma carta especificamente a uma congregação, mas é uma carta para congregações num mesmo lugar. Amém? Entenderam? Deixa eu explicar melhor. Seria mais ou menos assim. Nós temos a cidade de Maracanaú. Quantas igrejas de Cristo a gente tem aqui? 4? Vamos, não sei, 5. Aí João escreveu a carta para as igrejas de Cristo em Maracanaú. Assim seria a carta de 1 João. Ele não escreveu para uma congregação especificamente, mas ele escreveu para as igrejas em Maracanaú. Amém? Mas 2 João, ele escreve para uma igreja, uma congregação específica. É por isso que ele começa, versículo 1, olha aí comigo, por favor, de 2 João, dizendo o seguinte: o presbítero, que é ele, João, a quem? A senhora eleita. A senhora eleita. E a quem? Os seus filhos. Então ele está aqui dizendo que ele está escrevendo a essa senhora eleita, é uma figura de linguagem para se referir à igreja. É uma figura de linguagem para se referir à igreja. No Antigo Testamento, eles faziam muito isso para se referir ao povo de Israel. Muito mesmo. Então, por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento o povo de Israel sendo chamado de a Virgem. Você vai ver o povo de Israel sendo chamado de esposa. Então, no Antigo Testamento, eles faziam muito isso. O povo de Israel sendo chamado de mãe. E no Novo Testamento, Paulo, em 2 Coríntios, ele chama a igreja de noiva de Jesus Cristo. Então, aqui é somente mais uma maneira que João está chamando a igreja, está chamando ela de senhora eleita, e que os filhos dessa senhora são quem? Quem são os filhos dessa senhora? Os membros da igreja. Olha o versículo 13. O que diz no versículo 13? Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ele está falando de quem? De uma outra congregação. Então, se 1 João, ele escreve não para uma congregação específica, mas para uma região onde tinha várias igrejas, aqui em 2 João ele está escrevendo para uma igreja
específica. Amém, irmãos? Só que com um detalhe importante. E esse detalhe é: 1 João, todos aqueles ensinamentos que foi passado de forma geral para as igrejas, era contra os falsos mestres de dentro da igreja, aqueles que faziam parte da igreja, mas que possivelmente poderiam ensinar falsos ensinos. Aqui, em 2 João, não são pessoas que são da igreja, que fazem parte da igreja, mas os falsos mestres aqui são aquelas pessoas que têm um ministério itinerante, que viajavam de igreja em igreja e traziam um ensinamento para aquelas igrejas. Então 1 João ele tá se referindo aos falsos mestres que saíam de dentro. Aqui em 2 João ele está se referindo a falsos mestres que vinham de fora, mas vinham para a igreja e ensinavam a igreja. E ele está ensinando a eles aqui, àquela congregação específica, a como reconhecer esse falso ensino e rebatê-lo. Da mesma maneira que ele fez em 1 João. Lembra como a gente acabou de ler, capítulo 4 de 1 João, quando ele diz, julgai o quê? Os espíritos. Só que lá era uma situação congregacional, né? Era alguém que era da congregação e estava ensinando doutrinas erradas. Aqui em 2 João é alguém que tem um ministério itinerante, alguém que viajava de igreja em igreja praticando o ensino da palavra de Deus. Só que muitas dessas pessoas, elas vinham com um ensinamento falso. Muitas delas negando a encarnação de Jesus. Vocês lembram que eu falei sobre como era que eles entendiam a encarnação de Jesus? Alguém lembra? Quando era que os falsos mestres... Isso. Que Jesus, ele não era o Cristo, ele se tornou. Então ele nasceu um homem comum, ele nasce um homem comum, filho de José e Maria, mas no momento do batismo, aí o Cristo entra nele. E no momento da cruz, quando ele estava lá sendo crucificado, o Cristo sai dele, e quem é que morre? O homem, Jesus. Esse era o ensinamento deles, negando assim a divindade de Jesus e a sua própria encarnação. Então esse era o ensinamento dos falsos mestres. E haviam pessoas que andavam de igreja em igreja ensinando essas doutrinas falsas a respeito de Cristo. Amém? Alguma pergunta? Dúvidas? Se eu perguntar na próxima quarta-feira, vocês vão saber de tudo? Espero que sim. Pegou quantas traíras? Wilton? Está anotando? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos para o texto. Versículo 1 ainda. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Nós já passamos, né? A senhora eleita é a igreja, uma congregação local. E os seus filhos são os membros. A quem eu amo por causa de quê? Da verdade. Por que nós nos amamos? Uma vez eu li que a igreja é um lugar de pessoas, é claro que com um ou outro a gente tem alguma afinidade, é verdade isso. Mas na sua grande maioria, a igreja é feita de pessoas que provavelmente, se não fosse Cristo, se elas não fossem cristãs, se elas não tivessem a mesma fé, provavelmente elas nunca se falariam. Porque são pessoas tão diferentes umas das outras,
mas que são ligadas pela fé em Cristo, que a única coisa que elas têm em comum é a fé. Eu lembrando aqui, e foi uma das pessoas que me veio à mente, que uma pessoa que eu não tinha afinidade nenhuma, e a única coisa que eu via entre eu e essa pessoa, que nós tínhamos em comum, era a fé. E essa pessoa é o Geondson. Quando eu olhava assim para aquilo que a gente era, não via afinidade nenhuma com ele, mas a fé em Cristo nos unia. Nós tínhamos a mesma fé. E ele está dizendo aqui no versículo 1, a quem eu amo por causa da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. O amor que ele sentia era um amor que vinha pela fé em Jesus. E é a mesma coisa que ele ensinou lá em 1 João. Eu comecei falando isso aqui. Quem crê em Jesus, ama o seu irmão. E as duas coisas não podem se separar. Então, aqueles que eu amo, os filhos da senhora, aquelas pessoas, os membros daquela congregação, a quem eu amo por causa da verdade de Jesus. Então, se um dia passar pela sua mente que você não tem nenhuma afinidade com um irmão, seja ele quem for, lembre-se, vocês têm a mesma fé, e como consequência vocês têm a obrigação de vos amar. Ainda que aquela pessoa não tenha nenhum tipo de afinidade com você, você tem a obrigação de amá-la, e ela de amar você, por causa da verdade que é Jesus. Eu sei que tem pessoas que você olha e diz misericórdia. Talvez a gente seja essa pessoa. Mas temos que nos amar porque nós cremos no mesmo Deus. Nós temos o mesmo Senhor. Nós temos a mesma fé. A não ser que a gente acredite que o seu Senhor é diferente do meu. Mas a Escritura diz que há um só Senhor. Então, por nós termos a mesma fé, por causa da verdade, nós temos que nos amar. E é engraçado que ele diz o seguinte, olha, o presbítero, que era ele, João, escrevendo à senhora eleita e seus filhos, a quem eu, o presbítero, amo por causa da verdade, não somente eu. Não é somente eu que amo os irmãos por causa da verdade, mas é quem? Todos os que conhecem a verdade. Todos aqueles que conhecem Jesus precisam amar uns aos outros. Em outras palavras, se você não ama os irmãos, você não conhece a verdade. Ninguém disse amém. Se você, sim. Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos, né? A gente vai entrar nessa polêmica quando a gente tiver em 3 João, que ele vai dizer uma coisa um tanto quanto radical. Ele diz que se alguém chegar para nós com esse ensinamento falso, você nem recebe na sua casa, nem mesmo cumprimente. Então a gente vai chegar nessa polêmica quando a gente estiver vendo 3 João. Mas a gente vai ver que tem um contexto, tá certo? Pode falar, irmã. Amar o seu próximo, né? Exato. Exatamente. Deixa eu só explicar. Deixa eu explicar uma coisa.
A gente costuma entender amor de que maneira? Como é que a gente procura entender sentimento? Lembra que eu falei sobre isso? A gente costuma entender amor como sentimento, mas quando Jesus diz para amar os inimigos, ele não está falando de sentimento, ele está falando de ações, de atitude, de ações amorosas. É você tratar bem alguém. Não é porque ele é teu inimigo que você vai tratar essa pessoa mal. Então, amar o inimigo é tratar ele com amor, com coisas amorosas, de maneira amorosa, de maneira educada. Isso é amar. Então, quando a gente fala até eles, então a gente tem que tratá-los bem, porque a gente é cristão. E é a nossa obrigação tratar as pessoas com amor. Isso é amar os inimigos. Não é que você vai se apaixonar pelo seu inimigo. Não tem absolutamente nada a ver. Então, amar o outro, amar o inimigo é você tratar essa pessoa de forma amorosa. Eu aprendi isso lendo um livro chamado O Monge e o Executivo. Eu li esse livro e eu entendi isso. Que amor é isso. Amor, a gente tem uma noção errônea de que amor é somente sentimento. Eu fico pensando assim, ó. A Bíblia diz que Deus, a gente estava até falando isso no grupo, não é? Deus se manifesta do céu, né? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus, ele estava irado com a humanidade, não é verdade? Mas ele diz que Deus amou ela. Então, peraí. Ele estava irado ou ele estava amando? Consegue perceber? Ele estava irado, mas o amor dele foi o ato dele, a atitude que ele teve de mandar o seu filho. Então não é só uma questão de sentimento, porque eu acredito que Deus não estava muito sentimental para o nosso lado. Mas ele... Exatamente. Mas ele, a maneira dele nos amar não foi sentimental, mas foi com atitude, a atitude de entregar o seu filho. Mesmo ele odiando, abominando o pecado. Deu para entender? Mas a gente vai entrar naquela polêmica lá, quando a gente vai ver no 3 João. Amém? Amém. Então, final do versículo 1. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, se eu conheço a verdade, eu preciso amar os filhos da velha senhora. Que são, quem é a velha senhora? A congregação. Quem é os filhos dela? Os membros, os irmãos. E se eu conheço a verdade, eu amo os irmãos. Ficou claro isso? Amém? Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós, é que está conosco e que está conosco para sempre. Ele está dizendo que nós nos amamos uns aos outros por causa da verdade que está em nós. E que está em nós para sempre. Jesus está em nós para sempre. E é por causa dessa verdade que está em nós, é que nós nos amamos. Não é porque a gente goste, a gente tenha as afinidades. Não é porque a gente seja pessoas tão legais, porque às vezes a gente nem é. É porque a verdade está em nós, a verdade está em mim e a verdade está em você, e é por isso que nós nos amamos, por causa dessa verdade que está em nós. E essa verdade não sai de nós, ela está em nós para sempre. Versículo 3, para a gente encerrar. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então ele faz uma ação de graças aqui, porque aqui, irmãos, esses 3 versículos,
eles são a introdução da carta. Então João está apenas introduzindo o que ele vai falar. Então ele fala nos versículos 1 e 2 a respeito da senhora e do amor. Ele introduz o assunto que ele vai tratar durante toda a carta. E aqui no versículo 3 ele faz uma ação de graça. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. O que é graça? É como se ele estivesse pedindo para Deus derramar sobre nós as suas bênçãos. Aquilo que nós não merecemos, mas que ele derrama por causa do seu amor, por causa da sua bondade, por causa daquilo que ele é. E por causa daquilo que ele é, ele derrama sobre nós a sua graça. É isso que João está pedindo àquela igreja, que a graça de Deus seja com eles, que a bênção de Deus seja derramada neles, ainda que eles não mereçam. Isso é graça. E não apenas a graça, mas que seja derramada também sobre eles, da parte de Deus, a misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Alguém sabe o que é misericórdia? Jesus disse para os fariseus o seguinte: vai e aprende o que significa misericórdia quero e não holocaustos. O que é misericórdia? Hã? Ter pena? Mais ou menos. Faz parte da misericórdia, mas não é a misericórdia. Não, aí seria quase uma hipocrisia. Não seria a misericórdia. O que é misericórdia? Porque a hipocrisia tem a ver com isso. Você dizer, por exemplo, eu fumo e digo para você, socorro, não fume. Então eu estou exigindo de você uma coisa que eu não faço. Isso é hipocrisia. Mas isso não é misericórdia. O que é misericórdia? Que é? O velho pai dos burros, né? O Google, né? A misericórdia é você não dar a alguém aquilo que ele merece. Isso é misericórdia. Aquilo que ele merece, no sentido negativo. Eu estou falando no sentido negativo. Se a pessoa fez algo de errado e ela merece uma punição, aí você não dá o que ela merece, você a poupa, você teve misericórdia. Que foi o que Deus fez com a gente. A Bíblia diz que o salário do pecado, ele teve misericórdia de nós e não nos deu o que merecíamos. O contrário ele fez, matou o seu filho no nosso lugar, porque ele teve misericórdia de nós. Então é isso que João está pedindo, para que Deus derrame sobre eles, que Deus tenha deles misericórdia, quando eles se portarem de maneira contrária à vontade de Deus. Então, ele diz, graça, misericórdia e o quê? E a paz. Que paz? Jesus disse assim, ó: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O que é paz? Faz parte da paz. Faz parte da paz. Mas o que é a paz? Sem olhar o Google dessa vez. Hã? Não entendi. Sossego. É bem cearense, né? É uma paz bem cearense. E ela é do Piauí, eu não entendi essa.
Tenha nervo, né? É paz de espírito, mas o que é essa paz de espírito? Deixa eu clarear nossa mente. Quando Jesus disse isso, que eu citei agora, né? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Como o mundo enxerga paz? Por exemplo, vamos fazer uma caminhada pela paz. O que eles estão pedindo? Que não tenha guerra. Então o mundo entende paz como a ausência de guerra. Agora, deixa eu citar aqui uma cena de um filme. Um filme chamado Troia, que eu nunca assisti 100 vezes. Eu estou assistindo em inglês agora. Ele, quando está morrendo, que ele está com a mulher lá que ele amava, morre. Ele morre com a flechada no calcanhar. Tendão de Aquiles. Ele diz a seguinte frase para ela: porque eles se conhecem na guerra. A guerra está rolando lá e eles estão lá na barraca. Aí ele diz a seguinte frase para ela: você me deu paz numa vida de guerra. O que é paz? Tem tudo a ver, eu não sei quem disse, mas tem tudo a ver com a paz de espírito. É você estar em paz, ainda que o mundo ao seu redor esteja desmoronando. Mas se você tem Cristo, você tem paz. Você está em paz. E melhor ainda, mais do que isso ainda, você está em paz com Deus, que é a verdade. Então o que João está pedindo para aquela igreja é que Deus derrame a sua graça, um favor sobre eles que eles não merecem, que Deus tenha misericórdia deles quando eles cometerem algum erro e que eles tenham paz. Que eles tenham paz. Versículo 3. Que tenha paz da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, se eles têm que ter paz com o Pai, essa paz com o Pai só pode vir por intermédio do Filho. Sem o Filho, nós ainda estaríamos em rebelião contra Deus. Então, essa paz só pode vir por intermédio do Filho. E ele conclui, na minha versão, da seguinte maneira: serão a graça, a misericórdia e a paz serão conosco em verdade e amor. As duas coisas que ele falou lá no princípio, né? Que se nós conhecemos a verdade, nós nos amamos. E se nós nos amamos e conhecemos a verdade, estará sobre nós a graça, a misericórdia e a paz. Amém? E assim ele introduz o assunto da carta. Ele está introduzindo todo o ensinamento que vai partir desse conhecimento da verdade e vai se perpetuar pela questão do amor mútuo uns pelos outros. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós estaremos concluindo a carta de 2 João. Como ela é pequenininha, né? Não dá nem para a gente passar muito tempo aqui. Então, meus irmãos, que a gente saia daqui com esse pensamento. Presta atenção. Por favor. Que a gente saia daqui com esse pensamento. Que a verdade de Jesus está em nós. Amém? Que ela está em nós eternamente. E nós a conhecemos.
E se nós conhecemos essa verdade, nós precisamos nos amar. Precisamos amar uns aos outros, para que assim, conhecendo a verdade e nos amando, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz de Deus estejam com todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe.